Séculos atrás na Grécia Antiga, os atletas olímpicos eram venerados como heróis, guerreiros destemidos e implacáveis. Eles possuíam mentes e corpos imbatíveis. Buscavam incessantemente maneiras de superar seus limites físicos e mentais. Mas, como eles faziam isso? Foi nesse cenário de busca pela excelência que os banhos gelados começaram a ganhar notoriedade. Os registros históricos nos mostram que, desde o século V a.C., os gregos já utilizavam banhos frios como uma prática comum. Observando os habitantes da Trácia, uma região ao norte da Grécia, que mergulhavam em rios gelados, acreditando nos poderes fortalecedores dessas águas, os gregos adotaram essa prática em seus próprios rituais de treinamento. Os atletas olímpicos da Grécia Antiga adotaram os banhos gelados como parte de sua rotina de preparação e recuperação. Antes das competições, eles se banhavam em águas frias para despertar o corpo e a mente, e após os treinos e competições, os banhos frios eram utilizados para acelerar a recuperação muscular e reduzir a inflamação. Nos dias de hoje, parece que toda essa descoberta dos gregos não mudou muito. A banheira de gelo é um artifício muito utilizado pelos atletas atuais. Constantemente vemos corredores, nadadores, lutadores e outros esportistas afirmando que isso faz parte da sua preparação e é indispensável para seus resultados nas competições. E de fato, quando falamos de esporte de resistência, um banho gelado é uma ótima forma de curar e prevenir lesões. Mas, e para hipertrofia? Você sabe o que é melhor? Banho gelado ou banho quente? Já vou adiantando que o banho gelado pode não ser uma boa escolha. Você pode estar reduzindo em até 60% sua hipertrofia fazendo isso. Entenderemos mais à frente o porquê. Antes, vamos entender quais são os benefícios da famosa banheira de gelo. O gelo, como sabemos, tem ação anti-inflamatória. Então, para atletas de endurance e para pessoas com lesões em tendões, ossos e articulações, tomar banho recorrentemente em uma banheira com gelo é extremamente válido. Ela pode reduzir e até curar essas dores. Essa mesma banheira está relacionada ao desenvolvimento de inúmeros benefícios mentais. Há estudos que indicam que ela pode ser benéfica até em casos clínicos de depressão. Funciona assim: a água fria é responsável por ativar o seu sistema nervoso simpático, responsável pelas respostas de luta ou fuga. Uma vez ativado, ele inicia uma chuva de reações químicas que liberam inúmeros hormônios, dentre os quais a adrenalina e a noradrenalina. Esses dois hormônios aumentam os seus batimentos cardíacos, diminuem o tamanho dos seus vasos sanguíneos, processo conhecido como vasoconstrição, e puxam o seu sangue para as partes internas do seu corpo, próximo aos órgãos vitais, como coração, pulmão e etc., diminuindo a circulação de sangue na sua pele e nos órgãos periféricos. Isso acontece porque o seu organismo entende que se não se aquecer e focar em proteger os órgãos vitais, você pode acabar morrendo. Assim, durante esse período que você permanece dentro da banheira, todo o seu sangue fica concentrado próximo aos seus órgãos vitais. Quando você se retira da banheira e começa a se aquecer, seu corpo entende que o perigo de morte passou e começa a dilatar seus vasos sanguíneos e mandar sangue rapidamente para os seus outros tecidos. Assim, em primeiro momento, você contraiu seus vasos sanguíneos e depois eles expandiram. Alguns cientistas acreditam que esse simples processo de vasoconstrição e vasodilatação pode meio que treinar suas veias e artérias, melhorando a circulação sanguínea e até mesmo diminuir suas chances de problemas cardíacos. Ou se você já tiver algum, isso poderia reduzir suas chances de quadros graves, como infartos, por exemplo. Outra coisa interessante que ocorre quando você se retira dessa água gelada é o poderoso efeito mental da endorfina. Esse é aquele hormônio conhecido como hormônio da recompensa. Quando você sai da banheira, seu corpo entende que você estava perto da morte, e não morreu, é claro, mas que agora você está seguro e, mais importante, ele entende que você praticou uma atividade difícil. A endorfina faz com que seu corpo sinta prazer, recompensa. Você irá ficar mais leve no seu dia a dia, e isso pode estar muito associado com a melhora da depressão e do bem-estar diário. Para se ter noção, um estudo feito na República Tcheca mostrou que pessoas que tomavam banhos frios faltavam menos no trabalho. Isso prova como essa sensação de recompensa e poder é poderosa no seu dia a dia. Você pode até utilizar essa banheira como forma de meditação. Se desafiando a ficar nela por um período, você consegue treinar sua mente e aprender a lidar melhor com situações de estresse. Isso com certeza pode ser bem útil. Além disso, existem outras evidências que nos mostram que a imersão em água gelada pode estar associada a um aumento da imunidade e não um aumento de perda de peso, uma vez que ela pode acelerar seu metabolismo. Mas isso fica para uma próxima. Agora que já entendemos que banhos gelados melhoram seu psicológico e que atletas olímpicos o utilizam para diminuir a inflamação e as dores articulares, vamos entender sua ação na hipertrofia. Eles de fato são tão úteis assim e podem reduzir em até 60% os seus ganhos?
Bom, para demonstrar isso, vamos analisar uma pesquisa feita há alguns anos, que analisou as adaptações funcionais, morfológicas e moleculares ao exercício de treinamento de força, a musculação, e a imersão em água fria por meio de 2 estudos separados. No primeiro estudo, 24 homens fisicamente ativos foram selecionados e postos a praticar treinamento de força por 12 semanas, sendo que metade deles ficaram imersos em uma banheira de gelo a 10 graus Celsius por 10 minutos após cada sessão de treinamento, e a outra metade realizou recuperação ativa em bicicletas ergométricas. Esse estudo analisou a hipertrofia muscular e o ganho de força nos 2 grupos, e os resultados foram bem conclusivos. A massa muscular aumentou significativamente após o treinamento, tanto no grupo de recuperação ativa quanto no grupo de imersão em água fria. Entretanto, esse ganho foi disparadamente maior no grupo da recuperação ativa. O grupo da banheira ganhou cerca de 100 gramas de massa muscular, enquanto o outro adquiriu um ganho hipertrófico de 300 gramas, 200 a mais que o primeiro. As fibras do tipo 2 e a área transversal total também aumentaram significativamente após o treinamento, mas apenas no grupo de recuperação ativa. O grupo de imersão em água fria não registrou nenhum aumento. Então, quanto à hipertrofia, foi concluído que essa água gelada atrapalhou nos ganhos de massa muscular dos indivíduos. Se analisarmos bem, a hipertrofia do grupo da banheira foi cerca de apenas 33% do que o outro grupo conseguiu hipertrofiar. Assim, podemos dizer que isso atrasou em 67% seus ganhos hipertróficos. Esse resultado é bem considerável, não? Seria como treinar um ano inteiro e ter o resultado de apenas 4 meses, e os outros 8, bom, foi apenas perca de tempo. Mas esse estudo não parou por aí. Ele analisou os resultados no ganho de força a partir da realização de um RM, ou seja, os participantes fizeram uma repetição do exercício no seu peso máximo antes e depois das 12 semanas. Esse teste foi feito no leg press, na extensora e em outros aparelhos. No leg, antes do período de pesquisa, ambos os grupos conseguiram realizar essa repetição com aproximadamente 350 kg. Após as 12 semanas, o grupo de recuperação ativa conseguiu atingir a marca de 550, enquanto o grupo da banheira alcançou apenas 480 kg, uma diferença de 70 kg. Esse mesmo resultado aconteceu em todos os outros exercícios que foram realizados, mostrando que sim, o banho de banheira a aproximadamente 10 graus pode atrapalhar seus resultados de hipertrofia e força, então não é a melhor opção para você que busca algum desses resultados no treinamento. Voltando um pouco, como falamos, essa pesquisa foi dividida em 2, e essa foi apenas a primeira parte. Na segunda, os pesquisadores decidiram ir mais longe e analisar por que isso acontecia. Vejamos esse segundo estudo. Aqui, em vez de 24 homens, foram chamados apenas 10 participantes para realizar exercícios de força. Eles se dividiram entre banheira e bicicleta, 5 em cada. E, antes, 2 horas, 24 horas e 48 horas depois de cada treino, foi coletada uma biópsia dos músculos da coxa e ela foi analisada para buscar entender por que os resultados hipertróficos e de força eram diferentes. Mas antes de chegarmos na conclusão, você precisa entender 2 coisas. A primeira é que seu corpo possui algumas vias de sinalização que desencadeiam inúmeras reações até chegar na hipertrofia. E a principal dessas vias é uma via chamada mTOR, ou seja, a via mTOR é meio que um meio de sinalização essencial para a hipertrofia muscular, que ocorre por meio de diversas reações químicas, pois ela promove a síntese de proteínas musculares em resposta ao exercício e à nutrição adequada, especialmente a ingestão de proteínas e aminoácidos como a leucina. Então, se essa via é inibida por algum outro fator, você não consegue hipertrofiar com eficiência, pois seu corpo não estará conseguindo sinalizar para suas células e outros mecanismos que seus músculos precisam crescer. Em outras palavras, se essa via é inibida, sua hipertrofia também é. A segunda coisa que você precisa conhecer são as chamadas células satélites. Essas células são células com capacidade de se transformar em outros tipos celulares, que ficam inativadas ao redor do seu músculo. Quando ocorre uma lesão no seu músculo, seja por conta de exercícios ou por conta de outros fatores, elas se multiplicam e viram células musculares, fibras, preenchendo o local da lesão. Assim, quando o espaço da lesão é preenchido com um número maior de células do que havia antes, ocorre a hipertrofia. A via mTOR, por exemplo, é um dos fatores capazes de ativar essas células, então acho que já deu para entender a importância delas. Vou deixar um vídeo no card e na descrição, caso você queira se aprofundar mais sobre essas células satélites. Nele você vai entender sobre a memória muscular e outras coisas relacionadas a essas células.
Mas agora que você já entendeu tudo isso, vamos voltar. Vamos analisar agora os resultados desse segundo estudo. Os pesquisadores perceberam que quando você estava na água gelada, a sua disponibilidade de nutrientes nos músculos diminuía, porque o seu sangue que carrega esses nutrientes estava quase todo concentrado nos seus órgãos vitais. O fluxo sanguíneo para os músculos era bastante comprometido. Então eles descobriram que muito provavelmente a imersão em água fria, por reduzir a entrega de aminoácidos ao músculo esquelético, pode suprimir as vias de sinalização que controlam a síntese de proteína muscular após o exercício. A mTOR seria parcialmente inibida, e o seu organismo não conseguiria sinalizar para que a síntese de proteínas ocorresse. Esse efeito durava mesmo após sair da banheira, então o corpo dos participantes ficava por boas horas com dificuldade de construir massa muscular. Além disso, eles chegaram à conclusão que o choque de temperaturas também poderia inibir as células satélites de se multiplicar, outra vez atrapalhando a hipertrofia. Foram descobertos ainda outros fatores fisiológicos que também poderiam estar relacionados. Mas vamos ficar apenas nesses dois, eles são os principais. É por conta de tudo isso que os resultados para o grupo da banheira foram tão discrepantes no ganho de força e de massa muscular. São esses fatores que reduzem em 67% seus ganhos hipertróficos. Então, se você escutou falar que o banho de banheira de gelo pode te ajudar a se recuperar mais rápido e ganhar mais músculos, sinto lhe dizer, mas é mentira. Os pesquisadores finalizaram seus estudos falando: indivíduos que usam o treinamento de força para melhorar o desempenho atlético, se recuperar de lesões ou manter sua saúde, devem, portanto, reconsiderar se devem usar a imersão em água fria como adjuvante ao seu treinamento. Certo, agora que vimos isso, pode surgir uma dúvida. Se esse estudo foi feito na banheira de gelo, um banho gelado tem o mesmo efeito? Bom, ainda não sabemos ao certo, pois as condições podem ser diferentes. A temperatura da água, por exemplo, geralmente costuma ser maior em um chuveiro do que em uma banheira gelada. O tempo de contato e a superfície de contato também podem variar. Mas, para ser sincero, se for para dar uma resposta, se você mora em um lugar muito frio, que fica abaixo dos 15 graus, o melhor mesmo é evitar tomar banho frio, pelo menos nas épocas mais frias. Pois, mesmo não tendo resultados conclusivos, essa temperatura se assemelha à temperatura de uma banheira de gelo, e pode sim acabar atrapalhando sua hipertrofia. Então, tome banhos pelo menos um pouco mais quentes, caso você não seja muito chegado ao banho quente. É melhor evitar do que arriscar toda essa massa muscular que você sofreu para ganhar. Não custa nada tomar um banhozinho um pouco mais quente e garantir que sua massa muscular esteja protegida. Tá, mas e o banho quente em si? Pode atrapalhar também? Pelo que parece, não. Não temos muitos estudos sobre o caso, pois isso não se mostrou atrapalhar na hipertrofia. Creio que não haja casos de atletas que notaram hipertrofia maior ou menor após semanas de banho quente. O máximo que pode acontecer é que ele pode irritar e ressecar sua pele, mas também é ótimo para abrir os poros e permitir uma limpeza melhor. Então, o que podemos concluir de tudo isso é que você deve evitar tomar banho gelado, caso você mora em lugares muito frios, pois como vimos, ele pode ser um vilão para os seus músculos. E quanto ao banho quente, sem restrições. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal. Vou deixar outras recomendações para você. Até a próxima!